igreja. E eu fiz uma arte, né, que tinha uma seguinte pergunta: se você fosse mudar de país, por que você mudaria do seu país? Por que você sairia do Brasil e ia para um outro país, né? E as perguntas foram, as respostas, na verdade, as respostas foram para turistar, para trabalhar, para estudar e tantas outras coisas, né? E a minha resposta foi: se tivesse uma guerra no Brasil, com certeza eu ia cascar fora. Estar num país que está caindo bomba sobre os outros é a pior coisa que tem. E nós temos uma história na Bíblia que é de Noemi e sua família, né? É uma história muito interessante porque ela conta como que muitas das vezes nós agimos por conta própria, que traz consequências não tão boas, e que, mesmo assim, o Senhor age de graça, favor sobre as nossas vidas. A história de Noemi, Ruth, é uma história muito grande. Então, tipo assim, não tem como... A gente tem uma pessoa... Não tem como contar toda a história, né? Então, eu vou só pincelar a história. Noemi, seu esposo, e seus 2 filhos viviam na cidade de Belém, que significa Casa do Pão. E essa cidade da Casa do Pão começou a passar por dificuldade, por fome, por tantas outras coisas. Então, eles, querendo buscar uma boa vida para a família, né, deles, eles mudaram, foram para Moab, né? Muitas das vezes, quando a pessoa sai de um país e vai para um outro país, ela está procurando o quê? Ela está procurando sucesso, dinheiro, uma condição de uma estabilidade financeira, está procurando coisas boas para a vida. Então, é isso que eles fizeram. Eles saíram da cidade onde eles estavam e caminharam, foram para Moab. Chegando lá, os seus filhos casaram com mulheres moabitas e o marido morreu, depois os 2 filhos morreram e ficaram, então, só Noemi e as suas noras, né? E uma da nora, o papel principal aqui é Ruth. Então, Noemi decide voltar para Belém, porque ela fica sabendo que Belém melhorou as condições financeiras lá, né? Que agora já não está passando fome. Agora, a cidade que está tendo fome era a cidade de Moab. Então, o que ela faz? Então, ela volta para Belém. E ao voltar para Belém, numa condição de humilhação, de cabeça baixa, de derrota, aparece um outro personagem nessa história, que é o personagem de Boaz, que tira a desonra, que tira a humilhação que Noemi e sua família estavam passando, né? No caso, era Noemi e Ruth. A primeira questão que eu quero trazer é que muitas das vezes temos certas atitudes sem consultar o Senhor. O cristão, todas as coisas que ele faz, ele deve consultar ao Senhor. Se você crê em Jesus como o seu único, suficiente Salvador, e que você crê que Deus está no controle de todas as coisas, tudo na sua vida deve estar debaixo do controle do Senhor. Você deve perguntar ao Senhor: devo ou não devo fazer? Vou ou não vou ir? É isso que faltou muitas vezes no início à família. Talvez aquela fome momentânea, aquele problema momentâneo em Belém, na casa do pão, ia ser suprido pelo Senhor. E talvez se ele tivesse perguntado: Senhor, devo ou não devo ir para Moab? Com certeza o Senhor talvez responderia: eu sou aquele que provê, né? O Jeová Jiré, aquele que provê todas as coisas. Mas eles não fizeram isso. E mudando de localidade não significa que eles não estariam livres dos problemas. Aconteceu o quê? Veio uma tempestade sobre a vida de Moab, veio uma tempestade sobre a vida de Ruth, e aí eles começaram a passar por vários perengues, e aí decidiram, então, voltar para a casa do pão. Significa, muitas das vezes, gente, que nós temos certas atitudes que não condiz com a vontade do Senhor, e para solucionar
esses desastres que acontecem na nossa vida, essas coisas ruins que acontecem na nossa vida, nós devemos tomar uma posição como Noemi fez. Eu vou voltar para Belém. Eu vou voltar para a casa do pão. Eu vou voltar para aquele local de provisão do Senhor. Eu vou voltar para a dependência do Senhor. E é isso que Noemi e Ruth fizeram. Voltaram para o lugar da provisão do Senhor. E chegando lá, Deus levanta uma pessoa, Boaz, que tira a geração de Noemi da desonra. E essa pessoa, Boaz, é a própria simbologia de quem? De Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que nos tira de uma situação de desonra para uma situação de honra, uma situação de humilhação para uma situação de exaltação, uma situação de tristeza para uma situação de alegria. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Pai. Então, muitas das vezes, talvez nós estamos vivendo certas situações que a única coisa que vai solucionar essa situação é nós retornarmos totalmente, completamente para Jesus Cristo. Como Boaz representa Jesus, ele restaura, né? Ele tira aquela condição de desonra que a família de Noemi estava passando, e ele não faz questionamentos. Por que você saiu daqui, dessa cidade? Por que você foi para aquela cidade? Ele não fez aquela pergunta, você crê ou não crê em Deus? Não, ele simplesmente abençoou a vida de Noemi. Ele simplesmente abençoou a vida de Ruth. E assim é o nosso Deus para conosco. Ele não joga na nossa cara os nossos pecados. Não, ele não joga na nossa cara o nosso pecado. Mas ele mostra que ele é o único capaz de perdoar os nossos pecados, nos lavar e nos purificar e nos santificar. A confiança plena em Deus faz nós tomar posições e atitudes que realmente vão fazer diferença na nossa vida. Todos os dias, antes de tomar qualquer decisão na sua vida, comprar ou não comprar, ir ou não ir, você deve colocar essa situação na presença de Deus. E aí, esse Deus Todo-Poderoso, ele vai te abençoar. Sabe por quê? Porque Noemi saiu fugindo de uma vida ruim em Belém. Mas quando chegou em Moabe, a vida ruim aconteceu. Ou significa que não é o local que vai me fazer, mas sim o Deus a quem eu sirvo. Isso que vai me fazer, isso que vai me abençoar. Como Abraão e Ló, a Bíblia conta que os servos de Abraão e Ló estavam tendo muita dificuldade, estavam brigando, né? Estavam um perto do outro, e eles resolveram, Abraão e Ló, se separar. E aí Deus falou com Abraão assim: Abraão, eu estou contigo, eu vou te abençoar por onde você passar. E Abraão, crendo nessa promessa, o que ele fez? Ele olhou para os campos desérticos, né, onde estava deserto, não tinha nenhuma plantação, nem nada, e falou assim: eu vou escolher este local. E deixou o melhor local, né, que tinha planta, vegetação, para Ló. Então, Ló foi, entre aspas, para o melhor local. Ele foi para o pior local. É como se fosse você e o seu irmão, você e sua irmã, e ó, eu vou pagar uma passagem para vocês recomeçar a vida em um país. E aí, um escolhe os Estados Unidos, vamos dizer, Estados Unidos, o Canadá, lá paga em dólar, lá é o primeiro país de primeiro mundo. E aí você vai para um país da África de terceiro mundo, vamos dizer assim. E aí, o que estava no país de terceiro mundo na África foi grandemente abençoado, e o que estava nos Estados Unidos, no país de primeiro mundo, estava passando por perrengue. Então, não era o local que fazia, que faz a bênção, mas o Deus a que serviu. E é isso que aconteceu com Abraão. Abraão foi para um lugar, e nesse lugar que parecia não ter sucesso, ele teve sucesso, foi abençoado, e Ló foi para um lugar que tinha tudo para dar certo e que enfrentou vários problemas, e tanto é que a sua cidade onde ele foi morar, que era Sodoma e Gomorra, foi consumida pelo fogo. Assim também é a nossa vida. Nós devemos escolher, e a nossa escolha deve estar baseada na promessa do Senhor para nós, em não
naquilo que eu acho que é o melhor para nós, o que é melhor para mim, sabe? Então, que hoje você possa dizer, Senhor, o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor quer que eu faça? E receba do Senhor essa direção, seja através de sonhos, seja através da palavra, seja através de uma certeza de que Deus está te abençoando para fazer tal coisa, e você vai ser abençoado, independente do que acontecer. Você sempre vai ter a proteção de Deus, o Senhor sempre vai te abençoar de alguma forma. Você vai saber que o Senhor vai sempre prover o pão de cada dia, né? Porque muitas das vezes essa bênção do Senhor não significa que tudo vai dar certo na nossa vida, mas significa que eu vou estar descansando plenamente de que Deus está comigo a cada momento, em cada situação. Se então eu passo por um momento de prejuízo, eu sei que de alguma forma Deus está comigo, Deus está me abençoando. E assim, Noemi, por mais que ela passe por tanta situação, a graça do Senhor superabundou sobre a vida de Noemi, que ela viu a bênção, Deus restaurando tudo o que ela precisava, Deus restaurando o nome dela, a honra dela. E é assim que nós precisamos fazer. Ruth, ela teve de catar gravetos, né? Então, toda vez que ela abaixava para catar um graveto, o que acontecia? Ela se levantava. Significa que toda vez que nós nos humilhamos diante do Senhor, Ele vai nos exaltar. Então, você deve se humilhar diante do Senhor, reconhecer que você é totalmente dependente do Senhor, que você é totalmente dependente da graça, do amor e da vontade de Deus, que sem Deus você não é nada. E quando você reconhece essas coisas na sua vida, você pode ter certeza de algo, você não se abala na fé, porque os seus olhos estão fixos em Jesus. Quando você lê a história de Pedro, que andou sobre as águas, ele pergunta, Jesus, né? Eles estavam no mar, o mar estava violento, acontecendo várias coisas, de repente aparece Jesus. E ele fala assim, Jesus, se você é realmente Jesus, não é um fantasma, faz que eu ande sobre o mar. Então, o que ele faz? Jesus fala, vem, e ele começa a andar sobre o mar. A Bíblia diz que fala, ele começa a andar sobre o mar, e ele vai andando sobre o mar. Só que chega um momento que ele para de olhar para Jesus e ele começa a olhar para a tempestade, para o vento. E é nesse exato momento, quando ele para de olhar para Jesus, é que ele começa a afogar. E ele começa a gritar, Jesus, me ajude. E aí Jesus vai ajudar ele. Na nossa vida é assim. Nós estamos andando de fé em fé. Mas quando nós começamos a tirar o nosso foco de Jesus e começar a olhar para os ventos, para as coisas ao nosso redor, nós começamos a afogar. Mas como Jesus é aquele que estende a mão, então se você fala, Jesus me ajude, assim como que ele fez com Pedro, ele estendeu a mão para Pedro e ergueu ele novamente. Assim o Senhor ergue a mão para nós, nos levanta novamente, nos erguendo novamente. Que nossos olhos sejam fixos em Jesus, que a nossa mente esteja pensando os pensamentos de Cristo, e que possamos viver tudo aquilo que Deus tem para nós, toda a profundidade que existe na palavra de Deus, porque Ele nos ama. Ele não é aquele que vem nos acusar, não é o momento de Jesus nos acusar, mas Ele é aquele que vem para nos justificar, para perdoar os nossos pecados, para nos ajudar em nossas fraquezas, para ajudar no tempo de tempestade. Essa passagem de Pedro é interessante, né? Que Pedro anda sobre o mar. A Bíblia conta que Jesus estava no monte orando, buscando a presença lá, buscando a Deus, e os discípulos estavam no barco, enfrentando uma grande tempestade. Muitas vezes estão tendo uma grande tempestade, e esquecemos de chamar Jesus. A Bíblia fala que os discípulos não lembraram de Jesus, não falavam, vamos orar aqui, não, eles estavam enfrentando aquela tempestade com as suas próprias armas, e aí, de repente, Jesus é que vai ao encontro dos discípulos, Jesus é que vai ao encontro. É interessante isso, significa que muitas das vezes eu estou enfrentando os problemas com a minha própria força, e sem pensar em Deus, sem pensar como que Jesus pode intervir, mas Jesus vai até mim, e ele, ao chegar até mim, ele veio para quê? Para acalmar as tempestades. E assim, Jesus vai até você para acalmar o seu coração, para dizer, acalma-se, em nome de Jesus. Então, que Jesus possa estar abençoando cada um de vocês nesse dia, que vocês possam ter a certeza,
do amor, da vontade de Deus para com vocês, e que vocês nunca venham desanimar, mas que possam crer e acreditar que existe um Deus que se importa com vocês, que existe um Deus que está com você a cada momento, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Jesus é aquele que nos redime, que nos ajuda a cada momento. Assim como Boaz ajudou Noemi e Ruth, assim como Jesus ajudou Pedro, assim também Jesus está para nos ajudar. Então, nós devemos confiar nele, colocar nossas petições diante de Deus, orar ao Senhor, colocando cada detalhe. Sabe? Talvez se Noemi tivesse orado ao Senhor, Senhor, devo ou não sair e ir para Moab? Com certeza o Senhor teria orientado ela de tal forma. Se talvez Deus pode até sair de Belém, mas para uma cidade que nunca terá falta. A falta de orientação do Senhor é que nos leva a lugares não desejáveis. Muitos lugares da qual eu estive é porque não foi agradável, muitas das vezes foi porque eu não ouvi a orientação do Senhor. Eu não prestei atenção na voz do Senhor. E o Senhor se importa conosco a cada detalhe. E essa é a mensagem de Deus para nós hoje. Então, nós vamos orar agora. Onde você estiver, que você possa fechar os seus olhos, crendo na misericórdia do Senhor, crendo que o Senhor tem algo para fazer na sua vida. Feche os seus olhos neste momento. Feche agora os seus olhos. Eu não sei se você está num lugar agora de muita prosperidade, de muita tranquilidade, de muita provisão, de muitas bênçãos, ou se você talvez está num lugar como Moab, um lugar de fome, um lugar de tristeza, de depressão, de insegurança, de ansiedade, mas o Senhor sabe. E esse Senhor, nosso Deus, é aquele que nos tira deste lugar. Ele nos transporta para um lugar de graça, de amor, de misericórdia. Pai querido, Pai amado, neste momento eu peço ao Senhor para que o Senhor abençoe cada um que está ouvindo essa mensagem, desse link, para que possam ser tocados pelo Teu poder, pela Tua graça, para que possam receber do Senhor tudo aquilo que o Senhor tem para elas, em nome de Jesus. Que neste momento o Senhor possa entrar nos nossos corações, ó Deus, talvez um coração tão amargurado, tanto ódio, tanta tristeza, tanta depressão, que caia por terra agora em nome de Jesus. Que essa pessoa sinta, Senhor Deus, agora neste momento as cadeias se quebrando pelo poder do Teu nome. Em nome de Jesus, Pai, nós ordenamos que toda cadeia sejam quebradas em nome de Jesus. Que toda condição que o inimigo quer colocar essa pessoa, talvez num lugar de escuridade, num lugar de prisão, nós repreendemos em nome de Jesus e declaramos uma palavra profética de liberdade em nome de Jesus, de pensamentos livres, de tranquilidade, de sossego em nome de Jesus. Que você possa receber agora o toque de Deus sobre a sua vida, o toque de cura, o toque de paz em nome de Jesus. Que você possa descansar no Senhor e no seu poder. Que você possa vivenciar tudo aquilo que Deus tem para você, que você possa vivenciar o amor e a grandeza do Pai. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém?